O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pede confirmação de assinaturas para a criação da CPI do 8 de janeiro. De Brasília, Paula Lobão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou aos colegas que confirmem ou não as assinaturas no requerimento da senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, pedindo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Pacheco falou ao final da sessão plenária desta quarta-feira. Será encaminhado hoje ofício aos subscritores do requerimento de autoria da senadora Soraya Tronic de criação da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023, para que, caso queiram, ratifiquem suas subscrições de maneira eletrônica no prazo de 48 horas, ou seja, até o final do dia 17 de março, sexta-feira. Novas subscrições serão também aceitas no mesmo prazo. O pedido de criação da CPI foi apresentado por Soraya Tronic logo após os ataques às sedes dos três poderes. Ela já recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que Rodrigo Pacheco leia o regulamento em plenário, mas a ação ainda está em andamento. Na terça-feira, o presidente do Senado informou ao relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, que não poderia dar andamento ao pedido da senadora por ter sido apresentado antes da posse da atual legislatura, que só aconteceu no mês passado. Bom, Fernando Capês, a gente já falou sobre a CPI, mas o curioso é que há uma espécie de entrever entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Acho que a relação não vai bem, né? Olha, eu espero que melhore, porque republicanamente seria o ideal, né? Agora, o Rodrigo Pacheco, ele é um jurista, é um criminalista experiente e conhece profundamente o regimento. Ele não poderia ter instalado uma CPI no final da primeira legislatura, o mandato é de 8 anos, mas são 2 legislaturas distintas, porque perderia eficácia a CPI, acabaria a legislatura. Então, ele corretamente aguarda o início da nova legislatura, existe um número suficiente, são 27 assinaturas, porque é 1/3 de 81 senadores, e a CPI tem tudo para começar e se realizar. Repito, se for uma CPI séria, se os senadores se aproveitarem para fazer uma CPI profissional, técnica, sem tendência de um lado ou de outro, que se trata de um fato extremamente grave, ela será positiva, porque ela tem o dom, o benefício de ser pública, de ser transparente, de todos os responsáveis virem a lume. Uma CPI acompanhada diariamente pela imprensa, ao contrário da investigação que ocorre no âmbito da justiça, que eu não sei por que está sendo uma investigação sigilosa, quando a população e a sociedade têm todo o direito de acompanhar o que está acontecendo. Inclusive, as denúncias estão sendo oferecidas. Embora a jurisprudência autorize e permita descrições genéricas, pode estar havendo o risco de uma confusão de responsabilidades. Quem estava ali envolvido no meio do movimento, tendo o mesmo grau de responsabilidade de quem idealizou, financiou ou praticou atos violentos. Então, a gente espera que a CPI seja instaurada, que seja, se não pode ser uma CPMI, Tiago, que seja a CPI do Senado, e que o Senado cumpra a sua função e investigue com responsabilidade e profissionalismo. Ô, Diogo, teria uma diferença entre a CPMI, a mista que a gente comentava há pouco, que seria contra o governo atual, e essa CPI que seria a favor do governo atual? É por aí um pouco, Diogo? Como você analisa as duas? Eu acredito que não. Inclusive, no começo, obviamente, houve assinaturas de alguns parlamentares apoiadores do governo, mas depois eles estavam, inclusive, voltando atrás nessa posição a pedido do governo. O governo entende que essa CPI no Senado, em relação aos atos de 8 de janeiro, tem um propósito, basicamente, de desviar o foco das investigações, o foco do que está sendo considerado como o verdadeiro problema, que é um grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, insatisfeito com o resultado das eleições, que promoveu uma manifestação que resultou em atos violentos e invasão das sedes dos três poderes. E o governo considera também que essa CPI no Senado, ela desviaria a atenção de outros temas urgentes, como a questão da aprovação da nova regra fiscal, que vai ser apresentada amanhã ao presidente Lula, da questão da reforma tributária, enfim, temas de economia, principalmente, da pauta econômica, que pretende alavancar o crescimento do país. De fato, o senador Rodrigo Pacheco tem razão em relação à confirmação das assinaturas, em rever esse processo, porque foi apresentado antes da atual legislatura, e também
porque no passado houve já recentemente, inclusive na CPI da Covid-19, casos de assinaturas que depois foram revistas, né, que se alegou que eram assinaturas falsas, que não haviam sido colocadas por aqueles senadores lá. Então, essa é uma questão também que se coloca. Mas, principalmente, essa problemática. Existe uma investigação na Polícia Federal, existe já no âmbito judicial uma investigação sobre os atos de 8 de janeiro, mas essas CPIs, da forma como estão sendo colocadas e pelas falas dos parlamentares, pela declaração que eles têm dado, tem sim o propósito de girar o dedo, né, levar a seta apontando para o governo, como se o governo tivesse algum interesse que aqueles atos acontecessem.